Olá, queridos irmãos, muito bom dia, que o Senhor Deus os guarde e os abençoe poderosamente nesta terça-feira, dia 16 de setembro. Aqui é o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje é: você tem um inimigo espiritual. O texto está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus amados, nós temos três inimigos que têm um alto poder de destruição em caráter espiritual. O primeiro é a sua própria carne. A carne vem afetar o espírito? É verdade. Afeta. E quando você peca, você se autodestrói. Todos os três elementos que eu vou citar agora, eles estão completamente e diretamente ligados a impulsionar você a se autodestruir, a pecar. O primeiro maior inimigo é a sua carne. O segundo maior inimigo é o mundo, impulsionando você, querido, com esses modismos, essa carnalidade, essa linha de pensamento que é contrária à linha de pensamento de Deus. Número 1, a questão da sua carne, relacionada, queridos, obviamente, a você valorizar mais você do que o próprio Deus. E temos um terceiro elemento, e é disso que nós vamos falar aqui. O diabo, vosso adversário, que anda ao seu derredor, como um leão que ruge, pronto para te devorar. O diabo, queridos, ele tem três objetivos na sua vida: roubar, matar, destruir. Ele tem uma linha de atuação tão poderosa, e particularmente eu creio que a maior vantagem que ele possui é ser invisível. Ele consegue agir de duas maneiras na sua vida. A primeira maneira, ele consegue entrar e possuir uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que não está em Deus. Ele consegue, quando ele tem uma porta de entrada e uma autorização, ele entra. Então, quando ele entra naquela pessoa, ele tem um cenário chamado posse. E pode vir ser um único demônio ou mais de um. E aí entra o fator legião, né? O nome que se dá quando existem mais de um espírito dentro de uma pessoa, de ordem maligna. E temos o segundo fato, que esse aí abrange toda e qualquer pessoa, inclusive os cristãos. O cristão, qual é a diferença do cristão para o não cristão, tá bom? O cristão é aquela pessoa que já entregou a sua vida a Jesus Cristo. E uma vez que ela entregou a sua vida a Jesus Cristo, o controle da sua vida completamente, não uma coisa só de boca, mas de essência. Essa pessoa, ela honra a Deus em primeiro lugar. Deus é o número 1 do ranking dela. Ela vive em oração, ela vive em espírito de oração, como falamos ontem. E essa pessoa tem um item que é importantíssimo. Um espírito entra nessa pessoa. E o espírito que entra na pessoa, no cristão, é o Espírito Santo de Deus. Então, uma vez que o Espírito Santo de Deus está dentro da pessoa, sinto muito, nenhum espírito demoníaco tem poder de entrar, a não ser que essa pessoa dê a liberalidade para isso. Mas, mesmo sendo cristãos, é aí a diferença. O cristão, ele tem o Espírito Santo. O não cristão, ele não tem. E uma vez que não deu essa abertura para Deus, para que Deus possa entrar, controlar a sua vida, esse espaço está vazio. É necessário que haja uma configuração de um espírito dentro da pessoa? Acredite, sim. E existe uma necessidade, nós somos uma composição de corpo, alma e espírito. E a Bíblia mesmo fala, se o nosso espírito, o espírito do Márcio, estiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, é a liga perfeita. Então, queridos, há essa necessidade dentro da composição humana. Então, a você que ainda não é cristão, entrega logo a tua vida para Cristo. Bom, vamos falar aqui, de novo, da segunda linha de atuação do espírito demoníaco. Uma vez que ele não tem poder de entrar na pessoa, ele não recebeu a porta, a chave para isso,
apesar dele arrombar, ele não é como o Senhor Jesus, como diz Apocalipse capítulo 2, queridos, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, entrarei e cearei com ele. Educado, o Senhor Jesus, queridos, é educado, ele bate na porta e espera que você abra, mas Satanás, ele arromba. Então, ao mínima autorização que você der, ele entra, ele arromba, então ele faz a posse. Mas vamos falar da segunda característica. A segunda característica é muito simples. Ele sugere, ele fala ao ouvido. E aí, até o cristão está suscetível a isso. Então, quando você percebe isso, e é bacana, o cristão ele tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus ele tem uma função que é alertar sobre todo o perigo de ordem espiritual. Entende? Então, a pessoa que ainda não entregou a sua vida, mas mesmo cristãos, querido, tem muito cristão que não está atento no mundo espiritual. Então, o que acontece? Ele fala, ele sugere. Então, bota pessoas contra pessoas. Ele motiva você a fazer coisas que são contrárias à natureza de Deus. Então, ele sugere. E ele é bem sensível em fazer isso, e não esquecendo que também é invisível. Então, muita gente tem se colocado de maneira equivocada, tem tido comportamentos completamente equivocados nesse quesito de ordem espiritual, dando ouvidos a ações malignas, porque tem dado ouvidos. Por isso que a gente fala, queridos, esteja em oração, esteja buscando ao Senhor, esteja mergulhado em Deus, porque cada vez que você faz isso, você ganha mais intimidade com Deus e, naturalmente, sensibilidade espiritual para entender o que é dele e o que não é. O famoso discernimento de espíritos. Então, eu e você precisamos estar atentos a toda e qualquer cilada. A Bíblia falou aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Ele está ao teu derredor, como um leão que ruge, pronto para devorar quem? Você. Então esteja atento. Qual é a sua alternativa agora? Corra para os braços de Deus. Corra para os braços de Deus, não só por uma questão de medo do diabo, mas temor a Deus, respeito, honra, sabe? O Senhor Deus, ele é o Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, está se colocando disponível para você, para muitas coisas maravilhosas, sobretudo, livrar você de toda e qualquer ordem maligna. E mesmo sofrendo ataques malignos, que a gente vai sofrer sempre, na linha da sugestão, o Espírito de Deus vai mostrar, isso não é meu. Expulsa. E no nome de Jesus, ele vai embora. Queridos, a palavra de Deus fala de maneira muito clara. O diabo, ele ouve o nome de Jesus e estremece. Então, vamos tomar posse disso. Fiz questão de trazer hoje para você um pouco desse seu inimigo espiritual para que você tenha uma noção exata de como ele age. Mas essa intimidade você vai conseguir. Intimidade no mundo espiritual, somente entregando a tua vida para Cristo e vivendo uma vida próxima dele. E aí você vai ganhar toda a intimidade e sensibilidade espiritual que você precisa para botar esse inimigo para correr. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado por este dia, obrigado por tudo que Tu és. Derrama sobre nós a Tua unção, o Teu poder, glorifica o Teu nome em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus eterno, a vencer Satanás. Ajuda-nos a vencer todas as frentes dele. Principalmente, meu Pai amado, estarmos sensíveis, Pai, direcionados pelo Teu Espírito, para saber quando ele age, para que possamos, Senhor Deus eterno, ser sempre bem-sucedidos, Pai amado, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te guarde, te abençoe poderosamente nesse dia. Aqui foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos. Com Jesus, dê um novo rumo à tua vida. Ótimo dia, paz. E bota esse inimigo para correr. Não dá ideia para ele não. Paz. Deus abençoe.